Boa noite a todos. Que bom que você veio à casa do Senhor. Neste momento, convido você a se pôr de pé. Vamos cantar o hino de número 219. Com esse mesmo pensamento de reverência a Deus, vamos nos colocar de joelho para falarmos com Deus. Querido Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa de oração. Querido Deus, estamos felizes porque tivemos dificuldades durante a semana, tivemos algumas lutas, algumas vitórias e tivemos também a certeza que o Senhor caminhou ao nosso lado. Querido Deus, estamos aqui na sua santa casa, numa quarta-feira, viemos trazer também algumas angústias, algumas felicidades, que o Senhor possa compartilhar com cada um de nós aqui e continuar sempre nos dando a certeza de sermos felizes ao seu lado. Abençoe as nossas visitas, Senhor, preencha o coração de cada uma delas com as suas incertezas, possa ter a alegria da certeza como cada um de nós aqui temos. Abençoe o nosso pregador dessa noite, seja com cada um, nos dê o alívio e a segurança da sua graça em nossa vida. É o que pedimos por Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. A nossa dica de saúde dessa noite é a respeito de um fenômeno da natureza. Como hoje já é o terceiro dia que a gente teve tempestade à tarde, com raios, trovões, né? Então são os cuidados com os raios durante uma tempestade. Os raios, eles são descargas elétricas que ocorrem entre duas ou mais nuvens, ou entre as nuvens e o solo. É uma das mais violentas manifestações da natureza, que pode produzir uma carga de energia tão alta que pode chegar até 125 milhões de volts. O Brasil é o país no qual se registra a maior incidência de raios em todo o mundo. Caem aproximadamente 6 milhões no ano. A diferença entre raio, relâmpago e trovão. Os raios são as descargas elétricas. Os relâmpagos é a luz gerada por essa descarga elétrica. E o trovão é o som produzido por essa descarga, que geralmente se ouve alguns segundos após, né? Alguns cuidados que nós devemos ter dentro de casa. Permaneça dentro de sua casa com as portas e janelas fechadas até a tempestade passar. Evitar sair para fora. Não tomar banho ou usar torneira elétrica durante a tempestade. Evitar contato com qualquer objeto que possua estrutura metálica. Afaste-se das tomadas e evite usar o telefone. Evite ligar aparelhos elétricos, desconecte os aparelhos da tomada e os fios das antenas, para não queimar esses aparelhos. E alguns cuidados que nós devemos ter se estivermos fora de casa. Procurar abrigo em lugar fechado e ficar longe das portas e janelas. Se estiver no carro, permanecer com as portas fechadas e não tocar nas partes metálicas. Evitar contato com cerca de arame, grades, linhas telefônicas e qualquer outro objeto ou estrutura de metal. Se afastar de campos abertos, árvores, postes e locais elevados. Se estiver na água, seja na piscina, mar, rios, devemos sair imediatamente e se afastar do local. E um grande mito que se espalha é que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas é mentira, cai sim. Um exemplo é o Cristo Redentor aqui no Brasil, que ele é atingido por um raio cerca de 6 vezes por ano. Às vezes nós não damos tanta importância, né? Mas os raios são responsáveis por grandes números de mortes no mundo, né? Tivemos um exemplo da irmã da nossa irmã Nina, né? No início desse ano. Então não vamos correr mais riscos e vamos nos cuidar mais. Amém. Boa noite a todos. Que bom que você veio no melhor lugar do mundo. Este momento é um momento especial.
no qual você pode agradecer a Deus com o teu dízimo, com tua oferta. Mas antes de eu ler um texto de Isaías, existe um texto bíblico que está em Êxodo 20, do versículo 12, que diz bem assim: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias na terra. Hoje é uma data especial. Hoje, dia 5 de fevereiro, é aniversário do irmão Daniel. Ele está fazendo 90 anos hoje. Hoje pela manhã eu e minha esposa oramos por ele. 90 anos, né? Se você perguntar para ele, como que faço para viver tanto? A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias sobre a terra. É um único mandamento com promessa. E a Bíblia vai muito além de promessas. O texto de Isaías que eu quero ler é Isaías 65. Isaías 65, verso 8. Diz bem assim: assim diz o Senhor: quando se acha vinho num cacho de uva, dizem, não o desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meu servo, e não o destruirei a todos. Essa semana, eu e minha esposa, nós paramos para fazer suco de uva. Nós viemos fazendo há algum tempo já, minha mãe faz há anos, e a uva não veio muito boa do Rio Grande do Sul, porque deu muita chuva de granizo, não veio muito boa. Só que o intuito de fazer o suco era mais por causa dos aventureiros, eles consomem bastante durante o ano. O ano passado nós fizemos 120, 130 litros e eles consumiram até metade do ano. Esse ano nós fizemos um pouco mais. Só que na hora de separar as caixas de uva, nós separamos a parte que é de Deus, né? Vai ser trazido para a igreja vai usar na hora da ceia, na hora da Santa Ceia. Só que o interessante é que a uva não rendeu muito. Mas a parte que a gente separou para a Santa Ceia, a gente não adicionamos água. Normalmente você tem que adicionar uma quantia de água, né? No nosso nós adicionamos uma quantia de água. Você tem que colocar um pouco de açúcar, porque a uva ela é um pouco mais azeda, a uva que você faz o suco. E a parte da igreja nós não adicionamos água e não adicionamos açúcar. E deu mais do que a nossa, rendeu muito mais por quilo de uva. Ficou muito mais doce do que a nossa. Essa foi a parte de Deus, nós separamos no início. Se você perguntar para mim como, eu não sei. Deus sabe. Então, a parte de Deus, Ele sabe o que fazer. Ele sabe como adoçar, Ele sabe o que vai fazer. Não se preocupe se a tua oferta é pouca. Se preocupe em devolver para Deus. A parte, o que Ele vai fazer com a oferta é Ele. Já é dele, já não é nossa, já não cabe a nós sabermos. Ele sabe. Ele sabe quantas pessoas estão precisando do estudo bíblico e como deve ser investido esse material. Então, vamos colocar na mão de Deus. Esse momento é o momento que você pode devolver a Deus aquilo que pertence a Ele. Vai ser colocado ali um hino que você possa agradecer a Deus com seu dízimo e com suas ofertas. Pai
Amém? Curva sua fronte, vamos orar. Santo e querido Deus, gratos somos pela oportunidade de te adorar e te louvar. Agradecemos pelo Pai querido que tu és. Bondoso Deus, que o Senhor possa ser com cada família aqui representada, cada doador, que o Senhor possa, bondoso Deus, abençoar cada família aqui. Pedimos, bondoso Deus, que aqueles que não tiveram oportunidade de doar, de devolver aquilo que te pertence, que possa se preparar pelo percorrer da semana e possa, bondoso Deus, trazer na sua santa casa. Pedimos, bondoso Deus, as tuas bênçãos. Pedimos não por mérito, mas pelo doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bom que você está aqui essa noite. Muito bom vir à casa de Deus. Deus está com a gente em todo lugar, mas aqui é a casa dele. Quando a gente vem aqui, a gente está na casa dele. Eu li uma meditação, acho que foi ontem. E quantos tem a meditação desse ano? Quantos tem a meditação esse ano? 1, 2, só? É boa a meditação, muito boa. E ontem ele fala sobre Dwight Moody. Dwight Moody era um grande evangelista do passado. E ele, o senhor Roberto Rabelo, que é um dos maiores pregadores nossos aqui do Brasil, já é falecido há anos já. E ele falava muito sobre Moody. Então eu não vou contar um pouco nada da biografia de Moody, mas dá para falar algumas coisinhas. E alguns dos biógrafos dizem que Moody tirou uns 500 mil do caminho do inferno. Era um grande pregador. E um dia ele estava pregando em Londres e ele saiu para despedir na porta as pessoas. E as pessoas estavam saindo. Daqui a pouco saiu uma granfinola naquelas pessoas que acham que sabe tudo. E aí falou para ele assim: Senhor Moody, na sua oração, o senhor teve 3 erros de grafia. Aí ele responde assim para ela: bem, primeiro eu não estava falando com a senhora, estava falando com ele. E ele fala assim mais: eu sou um homem de um talento só. Ele era um grande pregador. E terceiro ele fala assim: eu estou fazendo o meu melhor. E daí ele pergunta para ele: e a senhora que está fazendo com o seu talento? Da mulher cala a boca e sai. Então eu não sei que talento você tem. Se o teu talento é dizer boa noite, dar a mão, ou dividir o pão, eu não sei, né? Cada um tem. Pode acreditar que você tem. Alguns têm 5, outros têm 10, outros têm um só. Mas tem. Nunca deixe que ninguém acabe com os teus sonhos. Não deixe. Olhe para cima. Sempre para cima. Diego, cadê você? O Diego vai cantar então. E depois nós vamos aos pedidos. Boa noite a todos. Já é meia-noite, o chamado já soou, anunciando que o noivo chegou. A igreja desperta, tentando encontrar o azeite do Espírito Santo. O joio e o trigo que estavam unidos, agora Deus vai separar. Pois a igreja invisível irá levantar-se afinal. Desperta a igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou.
Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. O povo escolhido, os filhos de Abraão, espalhados no mundo estão. O povo de Cristo, restante de Israel, a igreja invisível se fez. São cegos que enxergam, são trigo no joio, ovelhas que estão sem pastor. Esses heróis quebrantados já ouvem a voz do Senhor. Desperta a igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Gente de todas as línguas, de todas as raças, se unem para ser Israel. Todo o universo percebe a glória de Deus. Desperta a igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Amém? Nós somos um bom número, vamos dividir então em grupos. Grupos de 6. Tá bom, gente? Para nós pedirmos e fazer nossa oração. Tá bom? Dividir em grupos de 6. Não sei se o Lucas vai ser pastor ou não, mas hoje é ele que vai pregar pra gente. Boa noite, igreja. Que Deus esteja com vocês. Antes de abrirmos nossas Bíblias, vamos orar. Nosso amado Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nos ajude hoje aqui, que eu possa colocar as palavras certas, Senhor, para que todos saibam que eu vou explicar. Abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Abra as Bíblias em 1 Samuel 17, 31 a 35. Todos acharam? 1 Samuel 17, 31 a 35.
Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondendo Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra ele em mim, agarrei-o pela barba, e feri e o matei. Lá nesse verso, como vocês podem ver, fala quando Golias, ele afrontou o rei de Israel, Saul, e falou mal do Deus de Israel. Davi ficou intrigado com aquilo. Com sua fé, ele matou um leão e um urso, só com a sua funda. Então, um gigante na vida de Davi não ia ser muita coisa. Ele, de milhares de israelitas, foi o único que aceitou lutar com Golias. Muitos homens de guerras, armados, generais, que já tinham lutado várias guerras, um garoto pequeno aceitou lutar com um gigante. Ele foi armado com sua fé e a sua funda. Quando os filisteus viram aquele garoto, sabiam que ia ser morto facilmente. E um pouco mais na frente, ali em 1 Samuel 17:41... o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou porquanto era moço e ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse-lhe aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei tua cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. A toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá que toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu e encontrou o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra escravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Bom, um menino pequeno matou um gigante só com uma funda? Bom, conta que só com uma pedrinha na funda derrotou o gigante. Os filisteus ficaram intrigados com a morte de Golias. Eles fugiram e só com a fé de Davi ele foi vitorioso. Bom, eles comemoraram depois da vitória dos israelitas contra os filisteus. Bom, Saul, ele era o ungido do Senhor. Só que ele desobedeceu muito o Senhor. E Davi sempre ia com sua harpa tocar para Saul. E Saul se acalmava com o canto de Davi. Bom, quem conhece a história de Davi sabe. Muitas vezes Saul tentou matar Davi. Mas ele confiou em Deus e não morreu nas várias vezes que Saul tentou matá-lo. Bom, depois de muito tempo, depois que Saul e Jonatas morreram, Davi virou rei de Israel. Bom, nós vamos passar por muitas dificuldades como passou Davi. Nós vamos ser perseguidos, muitos entes queridos nossos vão morrer, mas no final de toda essa jornada nós vamos ter uma recompensa. Como Davi teve Israel, nós vamos ter a santa cidade.
Que esse seja o nosso pensamento. Amém. O Diego vai cantar mais um hino. No torrão de terra seca, já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi, já chegou o fim, ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Amém? Gostaria de chamar a irmã Ruth para orar. Aqueles que puderem ficar de joelho. Senhor amado e querido Deus, o Senhor sabe de cada um que está aqui, Pai, de cada pedido que foi feito, de cada agradecimento. Queremos agradecer também, Senhor, por ter nos trazido a palavra com o Lucas, Senhor. Que Jesus possa continuar trabalhando na vida dele, na vida da família dele, pois ele tem sido um garoto especial na nossa vida. Agradeço também, Senhor, por nós estar aqui na sua santa casa. E agradecemos que o Senhor leve cada um de nós para o nosso lar e nos enchendo do Espírito Santo, que essa semana, o restante dessa semana seja abençoada, com muita saúde e muita glória, Senhor.
Isso é que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.